Amém, glória a Deus. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, aqueles que ainda vão ser mais pais ainda, que tenham muitos filhos, e os que estão na dúvida, tenha muitos filhos, e se tiver dúvida, tenha muitos filhos, não tenha medo de ter filhos, porque esta é a vontade de Deus. E o suprimento Deus sempre dá. Eu cresci ouvindo de muitas pessoas, aonde come dois, come três. É ou não é? E que o Senhor possa colocar nessa nova geração, amém, Gabriel? Muitos filhos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Nesse Dia dos Pais, eu conheço muitas pessoas que não gostam dessas datas porque têm péssimas lembranças, outros se sentem relembrando situações do passado, de pais que não foram tão bons, ou que perderam num trágico acidente, ou por alguma doença. Mas hoje essa mensagem é para que nós possamos lembrar. Na verdade, todas as pregações, elas têm um objetivo: tirar o peso que você carrega, para colocar o jugo do Senhor que é suave, e o fardo dele que é leve. Então, nesse Dia dos Pais, nós precisamos lembrar que só existe um pai. Só um. Eu, no lugar de Deus, tenho uma procuração dele para criar meus filhos. Porque diz, não sei o que estou dizendo, a Bíblia diz, só existe um pai. Só existe um pai perfeito. Nós todos somos imperfeitos. Nós todos somos pecadores. Nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós. Então, nunca vai existir pai perfeito. Esses dias eu estava correndo e estava pensando: o que eu sou melhor do que os bandidos que estão lá dentro da penitenciária? Somos melhores? Somos melhores do que eles? Somos melhores do que os drogados só porque estamos dentro de uma igreja? Não. Todos nós somos pecadores, todos. O que diferencia nós estarmos aqui e eles dentro do presídio? O que é? Porque nós merecemos? Não. O que diferencia é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nada mais do que isso. E mesmo conhecendo a Jesus, continuamos necessitando da graça de Deus. Porque no momento em que nós entendermos que eu sou melhor do que esse bandido que estuprou, eu já caí pela armadilha diabólica da soberba, de achar que eu sou melhor que alguém. Portanto, vamos ler o que diz o texto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo, que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. O que ele está querendo dizer é, quando uma família em que o pai tem muitos bens, é riquíssimo, tem muitas propriedades, tem dinheiro, aquele filho, comparado com o escravo, ele não tem direito nenhum, porque ele é menor de idade, então ele não pode tomar posse de algo que ele tem direito, só pode assumir depois que ele assumir a maioridade perante a lei, então ele pode assumir uma herança. Mas enquanto ele é menor, ele fica debaixo de curadores. Nesse sentido, tanto o escravo como o herdeiro menor não tem direito à herança do seu pai. E aí ele está explicando aqui exatamente a nossa filiação em Cristo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, irmãos, vejam bem, nós estávamos sob a lei nos guiava, a lei nos dava direção, a lei nos dizia, faz isso, faz aquilo outro. Mas agora chegamos na plenitude dos tempos, em que Jesus vem, e Jesus toma o nosso lugar. Jesus vai morrer na cruz, vai assumir maldição. Jesus vai assumir tudo que você fez de ruim na sua vida e talvez ainda vá fazer. Todos os pensamentos, atitudes, ações que eu e você cometemos pela natureza terrível que está em nós, que é a natureza terrena, Jesus já pagou esse preço. Fala para o seu irmão, esse preço aí está pago. Não é porque você vai ser bom, porque você vai fazer boas obras, não, o preço está pago por Jesus. Tudo certo? Acreditou nisso? O preço está pago. Agora, a história continua, ele pagou o preço. Por Jesus ter pago o preço no meu lugar, eu que era como um escravo, era escravo do pecado, não tinha direito à presença de Deus como filho, esse agora é liberto do pecado. Essa criatura agora se transforma como herdeiro legal por Jesus Cristo, de ser filho de Deus. Você tem direito legal em Jesus Cristo de ser filho de Deus. Não é porque você é bom. Nunca pense, eu faço isso, faço aquilo, cumpro com as minhas obrigações. Faço tudo que a Bíblia diz. Pois é, esse era o pensamento dos fariseus. Legalismo. Quando você fizer alguma coisa, não se glorie disso. Faça porque você ama Deus. Faça porque você quer reciprocidade nesse relacionamento com Deus, não para se gloriar, porque é essa armadilha sempre do diabo. O diabo caiu pela soberba e quer te derrubar pela soberba. É exatamente o mesmo pecado que ele quer nos derrubar. São coisas simples. A gente acha que o diabo às vezes quer nos derrubar por um ato de violência, por um ato de, seja lá, de traição, de prostituição, de adultério, de morte. Não. Ele vai usar coisas pequenas. Portanto, nós devemos lembrar que, vindo, porém, a plenitude do tempo, por que plenitude do tempo? Quando Jesus nasceu, Jesus viveu 33 anos aqui na terra, e Jesus vai na cruz. Aqui nós estamos na plenitude do tempo, porque no tempo da vida de Jesus se cumpriu muitas profecias. Então nós estamos na plenitude do tempo. O que era mais importante que precisava acontecer, está feito. Como Jesus falou lá na cruz naquele dia, está consumado. Está feito. O diabo não pode desfazer, a morte não pode desfazer, o inferno não pode desfazer o que ele fez. Está consumado. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Os judeus, então, que o rejeitaram, estão incluídos aqui. Podem agora se tornar filhos de Deus, e nós, como
a geração enxertada na videira, nós que não tínhamos direito, passamos a ter direito. Fomos beneficiados com essa adoção de filhos da parte de Deus, que nos agora recebe como filhos em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, agora, não mais na condição de criatura de Deus, nós agora somos filhos. Por sermos filhos por causa de Jesus Cristo, então nós podemos viver sem Jesus na nossa vida? Podemos dizer, eu creio em Deus, mas eu não quero Jesus? Não. Sem Jesus nós perdemos o direito à presença de Deus, nós perdemos a herança, nós perdemos vida eterna, nós perdemos o Espírito Santo, perdemos tudo. Então Jesus na nossa vida é fundamental. Precisamos de Jesus Cristo todos os dias. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o mesmo Espírito de Deus que desceu sobre Jesus naquele dia em que ele foi batizado, o Espírito Santo que desceu, agora estava em Jesus Cristo, que depois veio lá no Pentecostes sobre os discípulos, era o mesmo Espírito, agora ele foi enviado para estar sobre a igreja. Ele habita em mim, habita em você. Recebemos o Espírito de seu Filho, que clama. E aqui entra essa mensagem de hoje. Abba, Pai. Por que Jesus morreu? Ele não conhecia a mim, nem vocês, que nem existíamos na época. Jesus morreu por pessoas que o rejeitaram, por pessoas que não o aceitaram, pessoas que não o queriam. Por esses Jesus morreu. Mas por que ele morreu? Pense, por quem você estaria disposto a morrer hoje? Por quem? Talvez por pessoas que você ama. Mas dificilmente morreríamos por alguém que a gente não ama. E ele morreu por estas pessoas. E por todas. Mas por quê? Porque ele amava o Pai. E por que o Pai nos amou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus Pai, que deu o seu Filho unigênito, única geração, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus vem, ele morre, Deus o ressuscita e o torna não mais o unigênito, mas o primogênito, que agora é o primeiro de muitos. E por ser o primeiro de muitos, eu passei a ter o direito de ser irmão de vocês. Fala para o seu irmão, que bênção sermos irmãos. Famílias diferentes, histórias diferentes, contextos diferentes, classes sociais diferentes, raças diferentes, cores diferentes, tudo diferente, mas nós somos irmãos. E por quê? Porque um obedeceu ao Pai. Nós tivemos pais que deram um péssimo exemplo aqui no mundo. Eu escutei uma história esse final de semana de um jovem que, tragicamente, a esposa não quis mais continuar com ele porque ele bebia muito. Gastava todo o seu dinheiro, trabalhava na lavoura, gastava todo o seu dinheiro no barzinho. Chegava bêbado em casa, sem o seu sustento para a família, e a esposa tinha que trabalhar, sustentar 2 filhos. E ela disse, vai embora. Ele disse, não vou, então eu vou. E ela foi embora. E num determinado dia, ele disse para ela, volta para casa. E ela disse, quando tu parar de beber eu volto. Naquela noite, ele colocou fogo na casa e se enforcou.
jovem de 31 anos. E assim muitos têm abandonado suas famílias. E eu fiquei pensando nesses dois filhos que ficaram. Em que o pai, além de tirar a sua própria vida, ainda destruiu a casinha que era deles. Que imagem fica? Pais que batem nas suas esposas, pais que abandonam as suas famílias, pais violentos, pais traidores, e todos os adjetivos péssimos que a gente poderia colocar aqui, e que nós somos tudo isso. Apenas não tivemos numa situação talvez de praticar isto, mas somos pecadores como todos eles. E foi isso que Jesus veio para libertar a nós da nossa natureza. Ele venceu a morte, resgatar os que estavam sob a lei. Enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, porque nós somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, Paizinho querido, eu te amo, eu quero a tua presença, eu quero mais do teu Espírito. Como é que eu posso ser um bom pai na vida do meu filho se eu não tiver Deus? Como eu posso ser um bom pai para crianças que não sabem absolutamente nada se eu não me encher do Espírito de Deus, da palavra de Deus? Como nós podemos indicar para os nossos filhos que existe um pai que é perfeito porque nós não somos, se nós não nos enchemos dessa palavra? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. E aí tinham esse problema que os da época de Jesus, os fariseus, os escribas e tantas outras pessoas estavam lá dizendo: olha, nós praticamos, eles não praticam. Tu estás comendo com pecadores, nós aqui somos santos, porque nós praticamos tudo que a lei exige. Nós guardamos o sábado, nós vamos no templo, nós entregamos a nossa oferta, nós ajudamos os pobres, mas tu come com pecadores. E aí Jesus fala, e nos ensina aqui através de Paulo: mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Irmãos, nós podemos aqui dar várias sugestões de formas de servir, como discipulado, célula, louvor, dar o dízimo, assistência social, servir ali na porta, servir na cozinha, servir limpando, sei lá, seja lá o que for, nós podemos dizer muitas coisas, mas se você faz isso, ou qualquer uma dessas coisas, pensando, isso me justifica perante Deus, você já pecou. É isso que Jesus está dizendo, vocês estão se escravizando. Tem pessoas que servem anos na igreja e depois elas tomam um infartão de tanto fazer, porque exageraram na dose, que acabam indo embora, abandonam a igreja, abandonam a pastora, abandonam todo mundo. Porque se acham que fizeram demais, mas estavam fazendo aquilo porque estavam escravizadas àquela tarefa. Achando que aquela função, aquela tarefa iria justificá-las diante de Deus. Nunca faça nada por peso. Tem um peso na tua vida? A célula está sendo um peso? Abre mão disso. O culto está sendo um peso? Abre mão disso. O que está sendo peso na tua vida? O Senhor não veio para colocar peso sobre nós. Eu lembro que toda vez que a gente ia no supermercado, a gente queria pegar uma coisa pesada demais, o pai dizia: não, isso aqui é muito pesado, e eu tentava carregar, não tem jeito, e o pai vai lá e não, eu ajudo, porque ele sabia que eu não podia carregar. Nós temos a tendência de assumir pesos que nós não podemos, e o nosso Pai quer nos libertar desse peso. O seu Deus, o seu Pai quer te libertar desse peso nessa noite. O jugo dele
é suave e o fardo dele é leve. Nunca está pesando? Para tudo. Vai descansar. Pede uma folga. Não de Deus. Pede uma folga da atividade. Pede uma folga e diz que está te pesando, te causando peso. E volta a pensar por que você deve fazer. Porque o pastor vai cobrar a presença? Porque o discipulador vai cobrar a presença? Não, não faça por isso. Jesus foi para a cruz não porque o pai estava pressionando, olha, tu tem que ir para a cruz. Não. Por que você está servindo ao Senhor? É porque você tem prazer? Por que você está lavando a louça? É porque tem que lavar? Por que você limpa a casa? É porque tem que limpar? Ou você tem prazer de fazer? Irmãos, nós precisamos buscar encontrar o prazer verdadeiro das coisas pelos motivos corretos e não pelas justificativas que nossa mente diabólica criou. E diabólica que eu falo porque está debaixo da influência do diabo. Nós muitas vezes queremos ser bons pais, mas humanamente falando é impossível, porque não existe. Jesus falou, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês? Quereis dar boas coisas aos filhos de vocês? Quanto mais vosso Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo. Esse Espírito aqui que ele está falando. A todos os que o buscam, que o obedecem, que pedem a Ele, Senhor, eu quero desse Espírito. Nós, se queremos ser bons pais, nós precisamos lembrar do exemplo de Jesus, de entrega, de amor, de fidelidade. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, versículo 9, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? No capítulo 5, Paulo vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando nós lembramos do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32, eu não vou ler, aquele menino que queria a sua herança antecipadamente, e ontem eu estava conversando com um irmão, e ele falou que alguns irmãos estavam se reunindo porque queriam pedir para o pai que desse a herança dele, pelo menos daquilo que ele tinha lá na sua conta. E quando ele falou aquilo, daí ele falou que depois o pessoal, na hora não teve coragem de pedir. E eu disse, que bom. E alerta eles que qualquer herança tomada antecipadamente é maldição. Não sei o que estou falando, está escrito na palavra. A não ser que o pai queira dar. Mas eu exigi do pai, pai, eu estou precisando aqui, estou numa dívida, eu preciso da herança. Isso é maldição. E aí, esses irmãos, eles tomaram essa decisão de ir falar com seu pai e, graças a Deus, isso não foi adiante. Mas a palavra aqui está nos orientando, através desse filho pródigo, está nos ensinando uma coisa muito importante. Esse filho pediu para o pai a parte da herança, e a parte da herança que ele pediu, o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ele gastou tudo com a sua vida devassa, com prostitutas. E quando acabou o dinheiro, a terra em que ele estava vivendo passou por uma grave crise. Uma miséria muito grande, e ele foi buscar trabalho, tinha que comer. E o único lugar que ele encontrou foi um homem que criava porcos, e o trabalho dele era pegar aquela lavagem é o resto de comida que sobra, né, de vários lugares, junta aquela lavagem, aquele lixo, e vai lá e entrega para os porcos. E a fome foi tão grande na vida desse rapaz, que ele começou a comer daquela comida que sobrava.
E aí ele caiu em si. Eu aqui, comendo com os porcos, enquanto meu pai tem trabalhadores que comem 10 vezes melhor que isso aqui. Lembrou do seu pai. Mas o problema desse filho pródigo, que a gente acha que ele era o problemático, quando o problemático era o outro, que se achava o justo. Porque quando o pai dá uma festa para o filho que se perdeu, esse filho ficou enciumado e se achava muito bom. E disse: pai, eu estou aqui ao teu lado todos estes anos e nunca tu matou uma... Agora palavras minhas. Tu não matou uma ave, tu não matou um cordeiro para celebrar comigo, agora tu está celebrando com ele. E o pai, com todo amor, diz para esse filho: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se tu quisesse, tu podia ter feito tantas festas quanto tu gostaria. Mas aquele meu filho, aquele teu irmão, estava perdido e reviveu. O pai não acusou aquele filho. O pai não rejeitou aquele filho. O que ele fez? Braços abertos, porque o filho estava vivo. É isso que Deus fez com cada um de vocês, com cada um de nós. Perdidos na devassidão do mundo, na sujeira do pecado, na lama do pecado. Então, irmãos, nunca foi, nunca será nós. É Ele que nos amou. É Ele que nos ama. É Ele que nos recebe todos os dias. Apesar das nossas caídas, fraquezas, falhas, mesmo conhecendo a verdade, ainda falhamos, ainda pecamos, procuramos abrir mão da nossa natureza terrena, desviamos do pecado quando temos, e cada um de nós sabe qual é a nossa falha, né? Qual é o nosso ponto fraco? Então a gente sabe: isso aqui eu não posso entrar, isso aqui eu não posso me aproximar, isso aqui eu não posso nem ver. E mesmo assim a gente acaba pecando com palavras, e o pastor Samuel falou certo, nós temos que cuidar muito. Isso é uma das coisas que nós vamos prestar contas diante de Deus. Todas as palavras que nós falamos estão anotadas no universo. Deus sabe tudo, lê tudo. Essas palavras que são jogadas ao vento. Um dia eu ouvi uma explicação de um cientista convertido, e ele disse que uma palavra são ondas sonoras. E essas ondas sonoras estão por aí, registradas, descomprimidas, descompactadas, mas Deus tem esse poder de recompactar e ouvir tudo isso de novo, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então cuide com a sua boca. Fala para o seu irmão: cuide com a boca. Cuide com o que você fala. Cuide com o que você pensa. Cuide com o que você julga. Porque nós vamos prestar contas. E como podemos ser bons pais? Só olhando para Jesus. Não tem outro jeito. Eu dou graças a Deus de ter nascido numa família que o meu avô se converteu, o meu pai é convertido. E nos mantivemos nesse caminho. Somos melhores? Não. Apenas somos beneficiados por essa palavra. E por sermos beneficiados, temos o dever agora de fazer o quê? De transmitir a outros.
Quem aqui é beneficiado pelo poder da palavra de Deus, do Espírito de Deus, das misericórdias de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do Espírito de Deus? Nós temos essa bênção. E hoje nós temos o dever de transmitir a outros para que eles comecem a ser abençoados. E a família que antes vivia debaixo de maldição, agora vive da bênção que vai atingir até 1000 gerações daqueles que guardam e buscam a sua palavra. Por isso que o Senhor nos chama, para que nós não sejamos mais escravos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se você chega para alguém e diz, olha, eu faço isso, mas eu estou dando dízimo, por isso que Deus tem que me abençoar. Você está vivendo aonde? Aonde está vivendo? Debaixo da lei. Porque Deus vai te abençoar não é porque você está praticando, é porque Ele é bom. Deus vai te abençoar porque Ele é bom. Deus vai te curar porque Ele é bom, não é porque você pratica isso ou aquilo. É claro que tem bênçãos decorrentes da obediência. Obedece, quem planta, colhe. Lei da colheita e da semeadura. Mas Deus pode fazer com que alguém que seja desobediente seja abençoado? Tem. Salomão nos explica isso lá no livro de Eclesiastes. Eu vi pessoas que eram injustas e que viveram na abundância, e vi justos que viveram na miséria. Tudo isso Deus faz no seu tempo, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Porque Ele faz o que Ele quer, irmãos. Mas Deus honra a sua palavra, Deus honra a sua palavra. Se você andar debaixo da sua palavra... Quer ver? Deus foi injusto com Jó? Por um tempo. Foi injusto? Pode, aos nossos olhos, pode ter sido injusto, porque Jó era justo. E por que ele permitiu que o diabo tocasse na vida dele e ele perdeu tudo que ele tinha? Perdeu tudo. E era um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal. E Jó abandonou a Deus? Seguiu o conselho da sua esposa? Graças a Deus que não. Porque a esposa disse para ele, amaldiçoe teu Deus e morre. Ele não seguiu. Ele foi um homem justo até o fim. Ah, se o irmão Adão tivesse seguido esse conselho, nós não estaríamos nessa situação de hoje. Ah, se nós pudéssemos andar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade humana. Mas Ele já nos libertou, irmãos. Você já está liberto. Você não é mais escravo, mas você pode se escravizar novamente. É uma escolha sua. É uma escolha nossa. Voltarmos a sermos escravos, Deus já nos libertou. É como se as grades da prisão foram derrubadas. As cadeias que nos prendiam à parede foram quebradas. Pode sair e o escravo está lá. Não, mas eu vou ter a comidinha aqui. Eu vou ter o teto aqui da prisão. Eu quero ficar escravo. Tem gente que tem mania de escravo. Eu não é. Tem gente que tem cultura de escravo. Irmão, muda essa cultura para viver agora a cultura do reino. Você é herdeiro. Você tem sangue real. Você tem um pai que te ama. Esqueça o pai humano. Honre a Deus que fez o que ninguém poderia fazer. E quando nós encontrarmos esse Deus, nós vamos aprender a honrar inclusive o pai humano. Mesmo que ele tenha sido bom, ou mesmo que ele tenha sido mau. Porque vamos aprender a olhar como ele olha, a ver como ele vê e a amar como ele ama. Amém? Versículo 5 do capítulo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Que Espírito é esse? O Espírito que Deus nos deu porque nós nos tornamos filhos.
aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que nós estamos aguardando, irmãos? O que você aguarda? A volta de Jesus. Amém? Fazer isso em memória de mim, come o pão, bebe o cálice todos os dias, ou todos os meses, ou toda semana, para relembrar. Ele vem para buscar a nós, Ele vem para buscar a sua igreja, Ele vem para buscar o seu corpo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não são os hábitos, não são os rituais de tomar a ceia, de dar o dízimo, de fazer obra social. Não é a circuncisão ou a incircuncisão que tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Faça tudo isso: congregar, cuidar do seu irmão, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da obra do Senhor, cuidar da sua célula, viver em comunidade, por amor. Qualquer outra coisa é escravidão. Deus não nos chamou para viver debaixo de peso, de obrigação. Tem que ser debaixo de alegria. Tem que ser debaixo de festa. Amém? Quando tem crianças em casa, tem bagunça? Ah, tem bagunça, mas tem muita festa. É ou não é? Você prefere uma casa bagunçada, cheia de criança? Ou tudo no lugar e um silêncio mortal? De que adianta, né? Nós termos tudo em ordem dentro de casa e um vazio. Quando os netinhos vão lá para casa, eu vejo tudo bagunçado. Eu digo, que coisa linda essa bagunça. Mas não é todo mundo que pensa assim. Tu precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo. Deus se alegra com a tua bagunça? Sim. Deus entende a tua bagunça. Deus sabe que muitas pessoas ainda não alcançaram a maturidade. Agem como crianças. E Deus te ama. Não acredita na mentira do diabo que Deus te rejeita porque você quebrou um copo. Porque você fez algo que não deveria. Não estou aqui justificando o pecado. Estou dizendo que a verdade é que Deus nos ama independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O amor dele está acima de qualquer ação, de qualquer atitude. O amor dele está acima de qualquer pessoa, de qualquer raça. O amor dele está acima de qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Está acima, irmãos. Mas vem um inimigo acusador para dizer, você não presta. E tem uma mentira maior ainda, quando ele diz, ninguém te ama, ninguém me ama. Você alguma vez já pensou isso? Já passou na tua cabeça? Eu acho que todo ser humano em algum momento da vida já teve esse pensamento. Na hora que a gente mais precisa, todo mundo foge. Na hora que a gente mais precisa, ninguém está do nosso lado. E as pessoas acabam pensando isso. Mentira do diabo. E eu vou te provar por quê. A palavra de Deus nos prova. Deus nunca te deixou. Nunca deixou de te amar. Nunca. Então tem um pai que te ama. Amém? Então, quem é que nos ama? Deus, Pai que nos ama. Segunda coisa. Quem nos ama mais? Deus Filho. Jesus te ama? O quanto? Olha pelo que Ele fez por ti. O quanto Jesus te ama? E agora? E o Espírito Santo? Te ama ou não te ama? Bom, para vir morar num negócio desse aqui, desse nosso aqui, tem que amar muito. Deus Pai te ama, Deus Filho te ama, Deus Espírito Santo te ama, inclusive habita dentro de você, por causa do sangue purificador, regenerador, transformador de Jesus Cristo.
E aí, irmãos, eu descubro uma coisa pela palavra de Deus, que tem muitos irmãos que me amam. Tem muitos irmãos que te amam. Muitos. Estava falando hoje para os irmãos, lá em Faxinal. Quantas vezes nós oramos? E eu falei para eles, quantas vezes vocês oraram pelos irmãos lá de Miami, lá dos Estados Unidos, da África, das Filipinas, em listas que nós colocamos de oração. Essas orações estão atingindo a vida de irmãos lá, abençoando a vida. E eu creio que tem muita gente orando pelo Brasil, essas orações estão enchendo o Brasil de oração. Então tem muito irmão que nos ama. Tem muito irmão que não nos conhece, mas que está fazendo jejum, está fazendo campanha de oração em nosso favor como igreja. Quantas pessoas da nossa família que já se foram oraram por nós? Intercederam por nós? Quantos? Então, quando você estiver sendo tentado com essa mentira deslavada do diabo, que ninguém te ama, diga, eu te repreendo, sai daqui, em nome de Jesus. Porque eu sou herdeiro em Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, estou assentado à direita do Pai, estou agora possuindo uma herança que não tem fim na minha vida, porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por isso, no versículo 16, concluindo, ele diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E se nós queremos ser bons pais, nós podemos ser bons pais não apenas aos nossos filhos gerados pelo sangue, nós podemos ser bons pais no meio da igreja, dando conselhos, amando, cuidando, como se fossem nossos filhos em Cristo. Como pessoas que agora têm uma carta na mão, não é uma carta na manga, é uma carta na mão, em que Deus nos deu uma procuração para cuidarmos da igreja dele. A igreja é de quem? Dele. Os filhos são de quem? Dele. Então nós estamos cuidando o que não é nosso, nós estamos cuidando o que é dele. Não existe pai bom aqui na terra. Por melhor que seja, só tem um que é bom. Ele é o nosso exemplo. Mas eu dou graças a Deus pelos nossos pais, que eu vejo no meio da igreja, que dão vida a essa palavra. Amém? E é isso que faz o evangelho ser bonito, porque traz aquilo que era uma teoria, traz a vida, se torna colorido, se torna vivo. Exemplos de fidelidade, exemplos de dedicação, exemplos de amor, exemplos de amor incondicional, exemplos de homem trabalhador, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel a Deus. E é para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Para sermos bons pais, boas mães, bons filhos. Deus criou a família. Amém? Deus criou a família. Quem quer destruir a família? Não é Deus. Quem quer destruir a família? É o diabo. E toda pessoa que tem o espírito do anticristo também vai querer destruir a família. Isso vale para governantes, isso vale para amigos, isso vale para vizinhos, isso vale para qualquer pessoa. É contra a família, contra os valores da família, tem o espírito do anticristo. E você pode orar para rejeitar esse espírito. Amém? Deus
não vem para matar, ele não vem para roubar, ele não vem para destruir. Ele envia Jesus para te dar vida, e vida em abundância. Convido você para se colocar em pé nesse momento. Eu creio que cada um de nós tem experiências de pais na nossa família. Muitas pessoas têm histórias, algumas tristes, algumas alegres. Mas eu gostaria que você pensasse nessa noite: o que Deus espera de mim? Como irmão em Cristo. Alguém que só se preocupa consigo mesmo, vive a vida espiritual para si mesmo, lê a Bíblia só para si mesmo, se santifica só para si mesmo. Se nós estamos nessa prática, estamos pecando gravemente, porque Ele nos transformou para que nós pudéssemos liberar essa vida para outras pessoas. É por isso que a igreja aqui tem insistido na comunhão das células, na comunhão dos pequenos grupos, dos discipulados, porque eu preciso estar conectado com alguém, seja recebendo vida de alguém, seja transmitindo vida para alguém. Assim nós vamos cumprir com esse mandamento do Senhor, de amar uns aos outros. Feche teus olhos. Se você ainda não consegue compreender tudo isso que o Senhor tem colocado na sua palavra para a sua igreja, que nesta noite nós possamos compreender o amor do Senhor, saber o quanto Ele tem nos amado, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele fez por nós. Se você tem algum trauma do passado com seus pais, quer abandonar isso na cruz hoje, venha até a frente, diga: Senhor, eu entrego no teu altar. Que eu seja um bom pai, uma boa mãe para os nossos filhos, que eu seja um bom pai para os irmãos, para os discípulos, para que muitos possam ter a experiência de conhecer o amor de Deus e o amor do Pai, que excede todo entendimento. Ele pode nesta noite te abençoar e te dar vida.